Hoje nós vamos falar sobre as etapas do nosso processo de imigração. Fala pessoal, eu sou o Thales. Eu sou a Jéssica. Nós somos o Central Norte e hoje a gente quer falar para vocês sobre como foram essas etapas aí do processo de imigração, desde a assinatura do contrato com a empresa até a gente pegar os passaportes com o visto em mãos. Logo após o aceite da proposta de trabalho, a empresa marcou uma chamada comigo para eles me explicarem como que funcionaria todo o processo de imigração para a gente conseguir o visto. Se você ainda não viu o nosso vídeo falando sobre como foi ali a experiência do Thales dentro do processo do Quebec Antep na Missão Brasil 2022, a gente vai deixar o link para você poder entender um pouquinho melhor de que proposta é essa que ele está falando. Então lá a gente conta em detalhes como que foi a participação dele nessa Missão Brasil 2022. O visto que nós solicitamos para poder estar indo para Quebec, Canadá, é um visto que está vinculado ao trabalho que o Thales conseguiu ali através do Quebec Antep. Então o Thales ele vai como aplicante principal com visto fechado com a empresa que contratou ele. Eu recebo um visto de trabalho aberto, onde eu posso trabalhar em qualquer outra empresa, mas está vinculado ao visto do Thales. Após o aceite da proposta, a empresa marcou videochamada comigo para poder me explicar sobre as etapas do processo de imigração, as etapas de solicitação do visto. A primeira etapa seria da equivalência do diploma. Inclusive, a minha proposta de trabalho está vinculada ao meu diploma ser equivalente a um bacharel lá no Quebec. Então, a primeira etapa foi de reunir alguns documentos para a gente mandar lá para a empresa. Na verdade, a gente mandar direto para o MIFI, que é o Ministério da Imigração do Quebec, para eles fazerem a equivalência de diploma. Então, no início do mês de junho, a gente começou a organizar a documentação que era necessária para a gente poder fazer o processo de equivalência ali junto ao MIFI. Nós reunimos ali os documentos. A empresa que contratou o Thales, eles estavam sempre nos orientando aqui, documentação a organizar. Tem todas as informações também no site do governo, mas eles estiveram sempre disponíveis para poder esclarecer, revisar os formulários antes da gente enviar. A gente não vai estar mostrando, entrando no detalhe de preenchimento do formulário, porque cada aplicação pode ser diferente de acordo com o núcleo familiar. A gente também acompanha e sabe que os processos eles se atualizam, se modificam. Isso foi o que a gente vivenciou ali em 2022 para o nosso processo, sendo um casal, o Thales aplicante principal e eu ali com visto de trabalho aberto. É importante falar que esse é o nosso caso, né? Então, a gente está contando como foi nessa etapa, pode ser parecida com a sua, mas é bom você sempre estar em contato ali com a pessoa da empresa, uma consultoria que vai te ajudar, para eles te passarem informação. Igual a Jéssica falou, esses processos, esses formulários, eles sempre estão mudando. Então é bom você ficar bem atento a isso aí. Então a gente, ali para esse processo de equivalência de diploma, a gente reuniu os diplomas de estudo do Thales. Isso foram os diplomas do ensino médio, na verdade foi diploma histórico do ensino médio e do ensino superior. Então eu precisei juntar esses documentos, fazer uma tradução juramentada desses documentos e colocar em ordem ali, né, uma ordem específica que a empresa me passou, sempre a tradução por cima da via original. Detalhe, na verdade a gente reuniu os documentos, né, os históricos e os diplomas, a gente tirou uma xerox autenticada e a xerox autenticada com o selo do cartório a gente mandou para tradução. Então, o tradutor, ele traduz inclusive o selo do cartório ali de autenticação, então isso é muito importante. E aí sim, a gente pega a cópia autenticada e por cima da cópia autenticada a tradução daquele documento. Pega todos esses documentos, coloca junto com os formulários que tem que preencher. Então tem um formulário onde basicamente você vai escrever quais são os anos de estudo que você teve. Aí nesse formulário você também coloca as informações do ensino fundamental, apesar que você não manda nada sobre o ensino fundamental, mas você coloca lá quando que começou o ensino fundamental, quais foram as datas, né? Então de tanto a tanto que você estudou no ensino fundamental, as datas do ensino médio e as datas do ensino superior. E junto, então você preenche esse formulário, tem um segundo formulário, que é a parte de pagamento, onde você vai colocar os dados ali de pagamento. A gente colocou dados no nosso cartão de crédito, então a gente escreve mesmo ali, passa as informações, colocou tudo isso dentro de um envelope. Antes de enviar, a empresa solicitou para que eu mandasse o formulário, toda a documentação
digitalizada para eles por e-mail, para eles poderem conferir, ver se eu tinha preenchido tudo certo. Então eles me ajudaram nisso aí, a verificar se eu tinha preenchido tudo corretamente, pediram para eu corrigir algumas coisinhas. E depois que eles corrigiram, falaram que estava tudo ok, a gente colocou isso no envelope e a gente despachou para o Ministério da Imigração. Então, daqui do Brasil, a gente manda direto para o Ministério da Imigração lá no Quebec. Como a gente citou, a empresa ela se disponibilizou a dar todas as orientações, então a gente se sentiu seguro. Todo o nosso processo foi feito sem consultoria, apenas com a orientação ali da empresa em relação a alguns processos, até um certo ponto que eles fizeram um acompanhamento bem próximo com a gente, mas foi a nossa experiência. Algumas pessoas às vezes optam, escolhem por pagar uma consultoria, aí cada realidade é uma realidade, cada empresa age de uma forma. A empresa também que estava contratando o Thales orientou ele a colocar como endereço de devolução da equivalência de diploma a própria empresa, para que quando a gente chegar lá eles vão devolver esse documento para o Thales, por uma questão de prazo, porque como a gente envia daqui para o Ministério, se for para eles devolverem para o Brasil, às vezes pode demorar um período maior. Então a gente começou a reunir essas documentações, fez toda essa organização, né, que nós já explicamos ali durante o mês de junho, e aí no dia 6 de julho, dia 6/7 de 2022, a gente fez o envio dos documentos para o MEFI. Esse processo ele demorou um pouco para a gente ter o retorno dele. Ele é meio que invisível para a gente não consegue ver se ele está andando. A única confirmação que a gente tem de que eles iniciaram o tratamento é quando ocorre a cobrança no cartão de crédito. Então ocorreu a cobrança no cartão de crédito ali mais ou menos por volta do meio do mês de julho, só que a gente não teve retorno sobre esse processo. O retorno a gente foi ter no dia 25 de agosto. Então, quase 2 meses depois, a gente teve o retorno ali que o nosso processo tinha sido avaliado e que a equivalência tinha considerado o meu diploma, né, o meu estudo, como um bacharel também lá no Quebec. Então, isso aí foi uma confirmação, porque, como eu disse, o nosso contrato estava vinculado a essa questão da equivalência, e a gente poderia, então, seguir para a próxima fase, que era a fase do CAC, da solicitação do CAC, o Certificado de Aceitação do Quebec. Então, como o Thales falou, a gente não tem visibilidade das etapas, então a gente só teve essa confirmação quando a empresa, né, que foi o endereço que a gente colocou para retornar o documento, a empresa recebeu ali a equivalência do diploma e informou para a gente. Então, após a gente receber essa confirmação ali, dia 25 de agosto, ali no fim do mês de agosto, nós já começamos a receber as orientações do que precisaria de documentação para dar início no CAC. Então, novamente, a empresa entrou em contato comigo, passando quais seriam as orientações ali para a solicitação do CAC, os formulários necessários, as informações que eu deveria passar. Eu preenchi o formulário segundo o que eles me passaram, peguei o restante da documentação que eles pediram, traduzi o que era necessário traduzir, fiz de novo um dossiê e enviei para eles. Dessa vez eu fiz o envio para a empresa e não para algum órgão. Então eu enviei direto o envelope com os documentos para a empresa. Junto com esses documentos tinham também ali as cartas, né, de recomendação das empresas onde eu havia trabalhado. Então eu peguei as últimas 2 empresas que eu trabalhei e a empresa que eu trabalhava atualmente. Então foram 3 cartas. Essas cartas, 2 delas eu consegui escrever já direto em francês, então eu economizei com a parte de tradução nelas. E uma delas eu não consegui, a empresa não fez em inglês nem em francês, fez em português. Aí eu tive que pedir para traduzir, juramentado e tal. E anexei tudo isso dentro desse envelope e direcionei para a empresa e enviamos para lá. Todo o processo de organização dessa documentação, a gente iniciou ali no início de setembro e o envio de todos esses documentos para a empresa ocorreu ali no dia 27 de setembro de 2022. Isso. O processo, ele deu entrada efetivamente no CAC no dia 18 de outubro, então 18/10 de 2022 foi o dia que teve o depósito ali dos documentos ali no CAC, né, solicitando o CAC no caso. Então, depois da confirmação ali, né, do depósito do dossiê junto ali ao governo do CAC, o que resta é esperar, não tem muito o que fazer. A empresa informou pra gente que o prazo ali estimado seria em torno de 3 meses. Não tem como, a gente acaba ficando ansioso, aguardando uma resposta, esperando que chegue antes, aí você vai ver informações, tem gente que recebe rápido, tem gente que demora mais. A minha estratégia foi acreditar que levaria 3 meses e que a gente só teria essa resposta lá para janeiro.
para tentar amenizar um pouco a questão da ansiedade. Porém, né, felizmente, a gente acabou tendo essa resposta antes, quando foi no dia 9 de dezembro, então não tinha chegado nem a completar 2 meses, que tinha sido feita a entrada ali do dossiê, a gente recebeu a notícia de que o CAC tinha sido aprovado. Isso, nesse momento a gente ficou muito feliz porque o CAC, na teoria, era o que mais poderia demorar, e então a gente pensou que, poxa, agora a gente vai para a etapa federal, que vai ser bem mais rápido. Também durante o CAC não tinha muito que a gente pudesse fazer. A gente fez o depósito, a gente só ficava esperando resposta. E diferente no processo federal, que seria a próxima etapa, a gente tinha que fazer algumas coisas, então a gente teria mais coisas a fazer ali também durante o processo. Então, pessoal, a gente acabou percebendo que esse vídeo ficou um pouco longo, já que são várias etapas, e nós decidimos dividir em 2 partes. Nessa primeira parte, nós falamos ali desde o momento da assinatura do contrato até a aprovação do CAC. Na segunda parte, nós vamos falar, a partir do momento da aprovação do CAC, todo o processo ali do visto federal, até a devolução dos passaportes já com visto colado. Não deixem de curtir, de comentar, se inscrevam no canal e caso tenham algumas perguntas, fiquem à vontade para nos fazer ou os comentários que vocês acharem importante. Nos acompanhem também ali no Instagram, nosso Instagram é @centralnorte, a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Tchau!